Bem-vindos a mais uma aula de Desafios 2. E a gente vai falar de FFT. Na verdade, isso vai ser a parte 1 da nossa aula de FFT. E em nenhuma dessas aulas eu vou explicar exatamente como o algoritmo funciona, porque FFT é mais um negócio de modelagem, tipo fluxo, sabe? Eu poderia explicar como a FFT funciona, que seria tipo explicar de Nick, ou explicar como usar FFT, que seria como modelar problemas de FFT usando esse algoritmo de caixa preta. Pra ajudar vocês, se vocês quiserem saber como a FFT funciona, eu vou deixar aqui na descrição um blog super legal do CF, explicando bem por trás como que funciona a matemática e por que isso funciona e o que isso faz lá no fundo, mas por enquanto eu vou falar só exemplos de usagens e como que você adapta FFT para ser usado em diversas situações. Mais uma coisa, essa vai ser a parte 1 da aula, então agora a gente vai falar de mais o básico de como aplicar FFT, então resolver alguns problemas e como que se encontra essas modelagens. E na parte 2 a gente vai estar falando de umas aplicações mais avançadas, tipo usar FFT para string matching e como usar Huffman para multiplicar vários polinômios eficientemente, beleza? Então, legal, mas tá, tô falando dessa coisa FFT, o que ela faz? FFT ele é um algoritmo para multiplicar polinômios. Então, eu tenho um polinômio A e um polinômio B aqui, e ele consegue achar C em um tempo eficiente. E quando eu digo eficiente, eu quero dizer que ele faz isso em O de n log n, em que n é a soma dos tamanhos dos polinômios, ok? O algoritmo naive para multiplicar polinômio seria A vezes B, né, aqui. Então seria tamanho de A vezes tamanho de B, que é quadrático, seria um O de n ao quadrado, pior caso. E o que é essa multiplicação de polinômio, né? Eu acho que é uma coisa que você geralmente aprende na escola, mas só pra lembrar, você tem um polinômio do tipo 1 mais x mais 2x ao quadrado vezes um polinômio do tipo 2 mais 0x mais 3x ao cubo, certo? Eu posso multiplicar esse polinômio. E como que se multiplica esse polinômio, né? O que isso quer dizer? A gente basicamente pega eles aqui 2 a 2. Então, primeiro eu vou multiplicar todo esse polinômio por 1 aqui. Então, fica 2 mais 0x, não vou colocar, 3x ao cubo. Multiplico tudo isso por x, então fica 2x mais 3x à quarta. Multiplico tudo isso por 2x ao quadrado também, então fica 4x ao quadrado mais 6x à quinta. E quando a gente tem um polinômio assim, né, a gente vai juntar eles, juntar os caras que têm mesmo grau. Então, por exemplo... Nossa, não tem nenhum cara de mesmo grau aqui, que loucura. Mas tá, se eu tivesse aqui, por exemplo, 3x ao quadrado e aqui eu tenho 4x ao quadrado, eu somo isso pra ser 6x ao quadrado. Faz sentido eu ter que juntar, porque eu tenho n ao quadrado aqui, caras que eu tô somando, certo? Mas eu tenho só, no máximo, um grau máximo de 2n, certo? Os dois maiores caras aqui, ele vai ter grau tamanho de A mais tamanho de B, então o grau maior aqui é tamanho de A mais tamanho de B, e eu tenho A vezes B, pequenos elementos que eu vou estar formando, né? Então faz sentido que isso aqui vai ficar mais denso, então eu vou ter que juntar alguns valores. Mas de uma maneira mais genérica, né, o que a gente pode falar é que, tipo, eu tenho o polinômio A e o polinômio B, e o A vai ser um vetor, né, então eu vou transformar esses graus do polinômio. Então vamos supor que A é 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais 0x ao cubo mais x à quarta. Vamos falar com alguma coisa assim. Eu vou representar esse polinômio em C++, em código, em termos de um vetor 1, 2, 3, 0, 4, né? E aqui eu tenho os índices, os zeros, 1, 2, 3, 4. Então, eu ter um 3 na posição 2 quer dizer que eu tenho o elemento 3x ao quadrado. Eu ter um 2 na posição 1 quer dizer que eu tenho 2 vezes x elevado a 1. E eu ter 1 na posição 0 quer dizer que é 1x elevado a 0, que é 1 vezes 1, que é 1. Então, é assim que eu vou estar representando, né? Eu vou estar representando isso em formato de vetor. Em termos de código, eu vou usar essa representação de vetor do A, por exemplo, usar essa representação de vetor do B, e aí eu coloco e ele fala qual que é essa representação de vetor do C. Então eu estou representando esses polinômios por meio de vector, né? E de uma maneira mais formal aqui, o que ele está fazendo, né? Eu vou falar que então esse meu
Polinômio A vai ser um monte de AI, né? E eu tenho um AI, quer dizer que eu tenho o elemento AI x elevado a i nesse polinômio, certo? Então essa é a carinha, mas ele vai ser um bando de AIs. E o B vai ser a mesma coisa, né? Vai ser um bando de BIs. No caso de BJs. E o C vai ser um bando de CKs. E isso aqui é de tal forma que CK vai ser igual ao somatório para I mais J igual a K de AI vezes BJ. Por quê? Quando eu estou multiplicando um certo elemento que é AI x elevado a i e BJ x elevado a j, eu tenho que o grau dessa coisa resultante vai ser a soma, né? Porque é assim que funciona. Quando você multiplica x elevado a i com x elevado a j, eu tenho x elevado a i mais j. Então, aqui, i mais j igual a k. E quantas vezes vai ser multiplicado? Vai ser o número de vezes que eu tenho x elevado a i vezes o número de vezes que eu tenho x elevado a j. Então, ai vezes bj. E aí eu tenho vários paizinhos desses, né? Então tem que somar para toda possível combinação de mais j que é igual a k, qual vai ser esse resultado. Mas essa aqui é a operação que eu tô fazendo, tá? Então, eu chamar de polinômio é mais porque polinômio é uma coisa conveniente que eu tenho essa propriedade, certo? E como vocês vão ver aqui, eu vou ter várias coisas com as quais eu posso usar essa propriedade. Mas é isso que você tem que pensar como que eu tô fazendo quando eu tô realizando um FFT. Eu tô calculando qual é esse valor aqui para todo K, ok? Isso deixa um pouquinho mais fácil de aplicar. Antes de entrar no exercício, eu vou só falar mais uma coisa que é... Eu tô falando que eu tô usando FFT, né, e FFT é esse algoritmo de multiplicar polinômios, mas FFT não é o único algoritmo. FFT é um dos algoritmos de uma família de algoritmos bem similar. Eu tenho FFT, que é Fast Fourier Transform, eu tenho NTT, que é Number Theoretical Transform, e eu tenho DFT, que é Discrete Fourier Transform. Eles fazem basicamente a mesma coisa, mas mudam alguns detalhes. Em particular, o FFT, ele está realizando contas com double a princípio. Então, você pode ter problemas de precisão. E você não consegue fazer operações modulares muito fácil, é meio estranho. Então, o FFT você quer evitar em problemas que você quer ter esses elementos de CK módulo, alguma coisa, ou quando você pode ter problemas de precisão. Em particular, quando lidando com números complexos, que FFT também suporta isso, quando lidando com números complexos, FFT tende a ser ruim em termos de precisão, e você quer priorizar usar NTT, que só usa inteiros, ok? Mas eu não vou estar entrando em detalhes sobre qual algoritmo usar, é só bom saber que existem algumas versões disso, mas em essência todos eles fazem a mesma coisa, eles multiplicam dois polinômios. O que muda é só como eles fazem isso por baixo dos panos, que não é o que eu vou estar falando aqui agora. Ok? Então vamos começar com um problema. E o problema é o seguinte. Eu tenho dois vetores, beleza? Esses vetores vão falar que eles têm tamanho 10 a quinta aqui, cada um. E eles têm vários números, certo? E cada número ele vai de 0 até 10 a quinta também. E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esses dois elementos e eu vou somar eles. Eu vou pegar esses dois elementos e eu vou somar ele. Eu vou pegar esses elementos e somar ele. Então, para cada elemento daqui e cada elemento aqui, eu vou pegar a soma deles, ok? E eu quero saber quantas vezes cada soma aparece. Então, vamos supor que esse vetor aqui é um... Ele é um 0, 1, 2, 3, 1, 2. E esse meu vetor aqui, eu vou falar que é um vetor menor, ele vai ser 0, 1, 3, ok? Então, por exemplo, eu quero saber quantas vezes o 0 aparece. O 0 aparece uma vez, certo? Porque ele vai ser isso com isso. Agora, quantas vezes 1 aparece? 1 vai aparecer quando eu tenho 1 com 0 e quando eu tenho 0 com 1. E quando eu tenho esse 1 com esse 0 também. Então, eu tenho que 1 aparece 3 vezes. Então é isso, né? Eu quero pegar um número, eu quero ver quantas maneiras, pegando um cara daqui e um cara daqui, eu consigo formar esse número para todos os números, ok? E vamos lembrar então como que é aquele FFT mesmo? Eu tenho que CK é igual a somatório de I mais J de mais J igual a K de AI vezes BJ. Putz, é legal porque eu tenho essa propriedade aqui, né? E essa propriedade aqui é mais ou menos o que eu quero. Eu quero saber quantos I mais J são iguais a K. Só que esse I mais J aqui não é o índice, ele é um número que está guardado lá. E o que esse vai ser esse AI vezes BJ? Bom,
Se eu tenho, por exemplo, que, nesse caso, vai, eu quero saber quantas eu apareço 1, e aqui eu tenho que é igual a 1, e j é igual a 0. Então, eu quero ver quantas vezes eu posso pegar um cara que é igual a 1 desse primeiro vetor, e um cara que é igual a j desse segundo vetor, e isso vai somar 1, né? O número de vezes que o i aparece aqui, que 1 aparece, qual vai ser o número de vezes de forma 1, então, com 1 desse cara e 0 desse cara? Bom, vai ser o número de vezes que o 1 aparece aqui, vezes o número de vezes que um 0 aparece aqui, certo? Então, essa vai ser a minha multiplicação. Dessa forma, eu tenho que aí vai ser o número de vezes que i aparece em A e bj vai ser o número de vezes que j aparece em B, certo? Tem uma coisa análoga. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu tenho que transformar esse vetor aqui no que seria um vetor de frequências. Então esse aqui vai virar 1. O 0 aparece uma vez, então 1. O 1 aparece duas vezes, 2. O 2 aparece duas vezes, 2. E o 3 aparece uma vez, 1. Então fica 1, 2, 2, 1, certo? Eu tenho aqui a frequência com que cada número aparece, e esse cara aqui, ele vai virar 1. 1, 1, 0, 1. Ok? Eu tenho isso. Então, esses são os vetores que eu vou multiplicar no meu FFT. E o vetor resultante vai ser o vetor que fala para cada k do vetor quantas maneiras eu consigo formar aquela soma k, certo? E, de novo, esse vetor C vai ter no máximo tamanho, soma desses dois vetores aqui, ele vai ter no máximo tamanho 2 vezes 10 a quinta. A FFT é n log n, então multiplicar n log n com n sendo 2 vezes 10 a quinta, porque cada vetor vai ter tamanho no máximo 10 a quinta, por causa desse 10 a quinta aqui, não por causa desse 10 a quinta aqui. Então, isso aqui consegue passar com tranquilidade, certo? Isso seria uma aplicação mais ou menos direta de FFT. Eu tô conseguindo, tentando formar esse i mais j igual a k, de certa forma. Ok? Então, essa é uma aplicação de FFT. Vamos falar então agora de uma outra aplicação, para vocês entenderem como que esse método também pode ser um pouco mais versátil e um pouco mais fora da caixinha. Que vai ser um produtos escalares. Primeiro a gente vai definir o que é um produto escalar. O produto escalar entre A e B, eu vou representar o produto escalar como um x, eu não lembro qual que é o... O produto escalar de A e B vai ser a somatória de AI, BI, para todo I, né? Então, eu assumo que A e B aqui tem o mesmo tamanho, então, para cada cara um tamanho, eu vou multiplicar o iésimo cara de A, o iésimo cara de B, eu vou somar isso, e esse é o produto vetorial entre A e B. E esse problema é o seguinte, eu te dou um A, e eu te dou um B. E eu quero saber qual que é o produto vetorial entre A e B para todo shift de B. O que é um shift de B? Quer dizer que eu posso pegar o B normal, isso é um shift de B, eu posso colocar o B um para a direita, e eu pego o último elemento de B e coloco no começo. Então, por exemplo, se B fosse 1, 0, 0, 2, 3, um shift de B poderia ser, eu coloco esse 3 que está no final aqui no começo, 3, 1, 0, 0, 2. E aí eu posso continuar vendo o shift de B, certo? 2, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 3, 1, 0, e 0, 0, 2, 3, 1. E aí o próximo já vai ser esse aqui, né? Então eu tenho esses 6 shifts de B. Quando B tem tamanho 5, eu tenho 6 shifts de B. E eu quero saber, para todos os shifts de B, qual é o produto escalar entre A e B. Ok? É isso. Representar os shifts de B é um negócio meio estranho. Então eu gostaria de uma maneira mais bonitinha de representar todos os shifts de B. E essa maneira é o seguinte. Se eu tenho aqui, né, 1, 0, 0, 2, 3, eu acho que era isso que eu estava usando. E eu escrever o B com o mesmo B depois aqui, então 1, 0, 0, 2, 3. Agora eu tenho todos os shifts de B de uma maneira bonitinha, um pouco. Então o primeiro shift de B vai ser isso aqui, né, vai ser 1, 0, 0, 2, 3. O segundo shift de B vai ser essa substring aqui, 1 para a direita, então 0, 0, 2, 3, 1. Um outro shift de B vai ser essa daqui.
0, 2, 3, 1, 0. Eu tô só fazendo a outra ordem, né? Mas esses ainda assim são os shifts de B. Então 0, 0, 2, 3, 1, blá, blá. E aqui eu vou ter todos os shifts de B como substrings desse elemento. Então o primeiro shift de B vai ser essa string aqui, né? Esse BB, começando da posição 0. O segundo shift de B vai ser BB, começando da posição 1. E assim por diante. Então essa aqui é uma maneira legal, geralmente, quando a gente tá lidando com shifts, em termos de intervalo circular, quando eu tô querendo ver esse tipo de coisa, é bem normal usar esse tipo de representação. Então, duplicar um vetor pra eu conseguir representar todos os shifts deles como segmentos contíguos. Essa é uma técnica comum a gente vai usar agora. Então, eu vou multiplicar algo por BB, porque eu sei que BB é interessante. Por conveniência... Opa! Aqui, B... Vamos ver então o que acontece quando eu multiplico A com BB. E para eles terem o mesmo tamanho, eu vou completar A aqui com um monte de zeros, beleza? Então, vamos supor que eles têm tamanho 3. Se A era 1, 1, 1, agora esse A0 aqui vai ser 1, 1, 1, 0, 0, 0. Então eu vou completar o A com um monte de zeros depois. Ok? Só para explicar o que tá acontecendo. Então, se A era 1, 2, 3... A vira 1, 2, 3, 0, 0, 0. E se B era 2, 3, 3, B vira 2, 3, 3, 2, 3, 3. Essa é a transformação que eu tô fazendo aqui. Tá, e o que vai ser o FFT disso, né? O que vai ser a multiplicação desses dois como polinômios? Bom, eu tenho que secar. É igual ao somatório. I mais J é igual a K de AI BJ. Vamos em particular ver o que acontece quando eu tenho CN mais K. Ok? Então, C um pouco mais pra frente. Vamos ver qual vai ser o formato desse CN mais K. Bom, eu tenho que I mais J tem que ser igual a N mais K. Nota que quando o I ele for maior do que N, ele vai ser 0, certo? Quando I for maior do que N, eu tenho que AI vai ser 0. Então, tanto faz o que eu multiplicar aqui, vai ser 0, não importa. Então, só preciso me preocupar com o I de 0 até N. Então, eu vou ter o I variando de 0 até N. E o J vai ser tal que... então, J vai ser igual a N mais K menos I, certo? Ele vai ser tal que I mais J vai dar isso aqui. Então, eu tenho AI mais B, N mais K menos I. E o que vai ser esse N mais K menos I, certo? Vamos ver. Para 0, eu tenho N mais K. Eu tenho B aqui, né? Eu tenho que B é isso aqui, BB. Quando I for 0, eu tenho que B é N mais K. Então, ele começa aqui, certo? O Késima posição de B na segunda string. Quando I for 1, eu vou estar uma posição atrás, certo? N mais K menos 1, então vai pra cá. Quando I for 2, eu vou pra cá. Então, eu vou estar pegando um segmento. Em particular, eu vou estar pegando de trás pra frente o Késimo shift de B. Isso ainda não é exatamente o que eu quero, certo? Porque eu tô andando de trás pra frente em A e de frente pra trás em B, certo? Então eu não tô pegando AI vezes BI, eu tô pegando AI vezes o BI ao contrário aqui. E eu gostaria de estar pegando eles bonitinho. Então o que eu vou fazer, na verdade, é fazer só uma sacanagemzinha pra consertar isso, que é, já que o B, ele tá andando de trás pra frente, eu vou fazer o A andar de trás pra frente também. E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso... eu nem sei que notação usar pra isso, né? Vou falar aqui um I. Eu vou estar invertendo o A. Porque se o A estiver ao contrário, então A0 é o último elemento de A. E N mais K menos I menos 0 vai ser o último elemento do Késimo shift de B. Então, primeiro eu faço o último elemento de A com o último elemento de B, do Késimo shift de B. Depois eu pego o penúltimo elemento de A com o penúltimo elemento do Késimo shift de B. Então, basicamente, estou fazendo isso aqui ao contrário, ok? Então, vai ser isso no final. Eu inverto A
concateno com ele N zeros e eu coloco B depois dele mesmo, aplico o FFT e a posição N mais K vai ter o produto escalar entre A e o késimo shift de B. Ok? Então esse é esse problema. Ok. Eu não sei. Eu acho a FFT difícil. Eu acho difícil de explicar. É a segunda vez que eu tento gravar esse negócio aqui. Por isso que eu acabei de dividir em 2 aulas. Porque eu acho difícil de explicar. Eu espero que esteja ajudando pra entender. É isso. Ok. É muito matemático, né? Sei lá. É muito de representação e é muito de você mudar de ideia de como você apresenta as coisas. E, tipo, é difícil de explicar porque esse é um tipo de intuição que você só consegue resolver no problema. De inverter um negócio pra saber o que acontece com os índices e de você colocar zero no final pra você conseguir fazer esses shifts, beber. Sabe? É tudo isso, tipo, intuições. Porque você vai vendo o problema, você fala, tá, eu sei que se eu quiser multiplicar só N elementos com um negócio que tem mais do que N caras, eu posso concatenar uma de zero, porque eu sei que esses zeros não vão servir pra nada. E blá, 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 blá. E assim por diante. Então, relaxa, calma, foco, fé. É um tópico que, tipo, você vai se acostumando, não tenha medo de ficar lendo editorial, não tenha medo de aprender novas técnicas. É meio difícil de deduzir mesmo, de vez em quando parece que você tira do nada, mas com prática todas as ideias vão virando intuitivas, certo? Você tá praticando esse músculo de visualizar as coisas de uma certa forma, como qualquer problema de modelagem, como fluxo, mesma coisa, fluxo. Fluxo, você às vezes não olha e você não sabe o que tá fazendo. Você não sabe o que fazer. E aí você vai uma modelagem, tipo, meu Deus, de onde você tirou isso? Mas é porque a pessoa já tinha resolvido vários problemas antes, já tinha visto antes. Então, pense em FFT como fluxo. Você vai aprendendo aos poucos, vai dar certo. Vamos fazer agora um problema. O último problema dessa parte 1 da aula aí, pra vocês poderem digerir e resolver alguns problemas antes da gente ir um pouco para técnicas mais avançadas. Que é o problema K-inversions. Esse problema é o seguinte, eu te dou uma string de A's e B's, ok? Então, uma string A, B, sei lá, uma string de A's e B's. E eu vou falar que uma K-inversion é uma dupla IJ, tal que, vamos falar que essa string S, ok? Tal que SI é igual a B, SJ é igual a A e J menos I é igual a K. Então, uma K-inversão é basicamente dois caras que estão invertidos, né? Se você pensar que B vem depois de A, são dois caras que estão invertidos e têm distância exatamente K. Ok? E esse problema, eu quero saber quantas K-inversions eu tenho numa string S para todos os Ks. Tudo bem? E esse para todos os casos, eu não sei se só parece FFT porque a gente tá no aula de FFT, mas parece FFT. Em termos de eu quero conseguir isso para todos os Ks. E o que também me grita um pouco FFT é esse J menos igual a K, certo? Porque em FFT eu tenho J mais I é igual a K. Quando eu quero saber os elementos em CK, certo? E... vamos ver como eu resolveria se fosse J mais I é igual a K, certo? Vamos ver como que eu resolveria se fosse isso e depois a gente pensa. Vamos por partes. O que eu poderia fazer seria... Bom, eu quero saber quantos pares eu tenho, tal que SI é igual a B e SJ é igual a A. Como que eu identifico isso? Bom, eu posso fazer duas cópias desse S aqui, né? Não vou ser, na verdade, cópias. Mas eu vou fazer vetores, tal que... Bom, eu quero que o I... Eu quero saber os I's, tal que SI é igual a B. Então... Para na multiplicação eu detectar quando é igual a B, eu vou colocar todo A como 0 e todo B como 1. Ok? E eu vou fazer uma outra string aqui, que vai ser a minha string B, né? Ela vai representar os J's, e eu vou colocar os J's tal que SJ é igual a A. E aqui eu vou fazer o contrário. Toda vez que for um A, eu coloco 1. E toda vez que for um J, eu coloco 0. Ok? É isso. Ok. Porque vamos ver o que acontece aqui. Quando eu multiplicar duas posições
tal que uma é B, a primeira é B e a segunda é A, eu vou estar fazendo essa inversão que eu quero, né? Eu tenho a primeira B e a segunda é A. E aí, quando a primeira for A, vai ser 0, então não vai dar nada. E quando a segunda for B, não vai ser 0, não vai dar em nada. Então, só eu vou estar identificando os pares, tal que no primeiro é B e no segundo é A. Todo o resto, algum deles vai ser 0, então vai acabar cancelando. Beleza? Então, se eu tenho os dois vetores e eu tenho FFT, eu faço FFT, eu vou ter um C, tal que CK vai ser o somatório para I mais J igual a K. Dos pares, tal que, bom, vai ser de S' I, S' J, né? Que isso aqui vai ser 1, se e somente C, esse cara é B e esse cara é A. Então, eu tenho quantos pares, tal que I mais J é igual a K, eu tenho que um é B e o segundo é A. Ok? Então, eu tenho como resolver esse problema. Mas, lembra que não é I mais J, é I menos J. Quer dizer, é J menos I. É J menos I. Então, como que eu inverto esse sinal do I? Bom, a gente vai usar a técnica que a gente já usou antes, certo? Eu vou inverter esse cara aqui. Então, esse cara vai ser, na verdade, o S ao contrário e eu vou manter essa coisa aqui. Então, eu vou só inverter esse vetor aqui. Então, agora vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ok? E agora, isso aqui que eu falei que é SI, né? Na verdade, o meu I vai ser, em relação à string original, o inverso. Vai ser N menos I. N menos I menos 1, né? É assim que se inverte. Então, eu vou ter o S N menos I menos 1 na realidade. E aqui eu não vou ter I mais J é igual a K. Eu vou ter N menos I menos 1 mais J é igual a K. Então, N mais J menos I menos 1. Ou J menos I mais N menos 1. Isso quer dizer que se K mais N menos 1 vai ser os pares de caras, tal que J menos I é igual a K. Ok? Então, se eu inverter o primeiro, fizer essa mesma transformação e deixar com o segundo, eu vou ter a propriedade que eu quero, só que ela vai estar shiftada de N menos 1 aqui. Então, para eu saber quantas 0 inversões eu tenho, quer dizer, 0 inversão não vai ter nenhuma, né? Quantas 1 inversões eu tenho, eu vejo N menos 1 mais 1, eu vejo o Cn. E o valor que vai estar em Cn vai ser o meu valor de 1 inversões. Se eu quiser saber as minhas 5 inversões, eu faço N menos 1 mais 5. E Cn menos 1 mais 5 vai representar as minhas 5 inversões. Ok? Porque eu consegui usar essa técnica de negativar um dos vetores invertendo eles. E agora eu tenho a propriedade que eu quero, ela só está shiftada. Ok? A última coisa que eu quero falar é só quando usar FFT. Eu acho que isso aqui de exercício já tá bom por hoje. Quando usar FFT. E as dicas que eu dou é quando parece muito, porque FFT é um negócio não intuitivo, certo? FFT, o algoritmo em si é completamente não intuitivo, pela minha perspectiva, é uma matemática muito louca. O que isso quer dizer? Quer dizer que FFT é um negócio que, tipo, você olha e fala, caramba, tem que ser N ao quadrado, tem que ser N ao quadrado. Meu Deus, eu nunca vi algo tão N ao quadrado na minha vida. Mas não é. Então, toda vez que você tiver muita certeza, tipo, meu Deus, esse é o algoritmo mais N ao quadrado que eu vi na minha vida, eu nunca consigo imaginar nada que seja melhor que N ao quadrado pra isso, talvez seja FFT, porque FFT é um jeito não intuitivo, se você não tá pensando no algoritmo em si, transformar algo N ao quadrado em algo melhor. E uma outra coisa que eu sinto que grita FFT é quando você quer usar um bit set. É muito normal esse truque de usar uns e zeros aí pra você conseguir achar os matchings bonitinhos. E geralmente a gente pensa em usar bit set pra esse tipo de coisa, né? Então você quer usar bit set, você quer fazer operações de bit set só porque tipo, parece que é mais eficiente, você consegue dividir por muita coisa. Quando você quer muito usar bit set, talvez seja o FFT também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de Fufutu.
e que tenha dado pra entender os problemas aí. Nice.